Graça e paz a todos. A missionária Miriam não pôde estar trazendo a palavra nesse devocional dessa manhã por motivos de saúde e pediu para eu estar fazendo o devocional no lugar dela. O texto que ela escolheu para nós estarmos meditando é aquele que está no livro de Atos, no capítulo 16, do versículo 25 e 26, que nos diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam na prisão e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente, houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Até aqui. Quais são as correntes que nos têm prendido no nosso dia a dia, que nos têm deixado longe do Senhor? Porque a palavra de Deus aqui está dizendo que Paulo e Silas, eles estavam orando e cantando hinos ao Senhor. Se eu pensar direitinho, Paulo e Silas, eles tinham acabado de ser açoitados. Eles estavam presos em correntes de ferro, julgados num calabouço, com um mau cheiro, provavelmente um lugar esquálido. Mas aqui diz que eles oravam. A oração estava trazendo consolo àquele homem. A oração estava trazendo de volta alegria, mesmo eles estando açoitados, mesmo eles estando passando por um momento difícil, poderiam até ser sentenciados à morte. Paulo não quis usar a sua cidadania romana para escapar dos alicerces da prisão, porque eles tinham comunhão com Deus. A oração demonstra a cada um de nós o quanto somos íntimos de Deus. Quanto mais nós oramos, mais nos aproximamos de Deus, mais temos comunhão com o Pai, mais sentimos a sua presença naquele momento em que estamos passando pela dificuldade, em que estamos passando por uma depressão, em que estamos passando por situações que tudo está de ponta cabeça. Paulo, aqui nesse livro de Atos, ele e Silas estão passando por algo que talvez eu e você nunca passaremos na nossa vida. Eles foram acusados de serem homens de Deus, de estarem fazendo a obra de Deus, libertando aquela mulher. E quando nós estamos de joelhos dobrados, como eles estavam, nós aprendemos que a oração liberta. Liberta do nosso ego, liberta de nós fazermos aquilo apenas que desejamos, não aquilo que Deus quer que nós façamos, liberta da nossa hipocrisia religiosa, liberta das mãos de Satanás. Porque o homem e a mulher que oram, eles não somente têm intimidade com Deus, como eles passam a depender totalmente de Deus. A oração nos torna totalmente dependente de Deus. Seja qual for a situação que você vive, seja qual for o momento que você passa, seja aquilo que você já viveu. As pessoas olham para nós e ficam olhando muito para o nosso passado. Mas eu não posso ficar preso ao meu passado. Eu preciso estar livre para que o meu futuro seja um futuro de acordo com a vontade de Deus na nossa vida. A palavra de Deus diz que nós precisamos conhecer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus para a nossa vida é boa, é perfeita e agradável. Através da oração eu tenho essa intimidade, eu ouço a voz do Senhor, eu falo ao Senhor aquilo que está passando no meu coração, eu aceito aquele convite de Jesus que fala para nós irmos até Ele da maneira que estamos, cansados, sobrecarregados, cheios de pecados, cheio de ansiedade, cheio de decepções. A palavra de Deus diz que nós devemos ir até o Senhor e depositar tudo isso aos pés dele. E como fazemos isso? Através da oração.
Nós temos vivido aqui no Guarujá situações muito difíceis de se passar. Temos vivido experiências maravilhosas com o Senhor, vendo Deus estar abrindo as cadeias, libertando pessoas de vício, libertando pessoas das mãos de Satanás, trazendo de volta pessoas que estão afastadas, trazendo a presença de Deus, pessoas que necessitam conhecer o seu amor. Não temos condições financeiras, não temos uma grande estrutura, mas nós temos o principal, a palavra de Deus e os joelhos dobrados, buscando no Senhor a sua vontade aqui para a nossa congregação. Eu posso citar vários casos que nós estivemos aqui relembrando, eu e minha esposa. Ultimamente, nesse começo de mês, nós tivemos 2 pessoas que fizeram aniversário, crianças, outro missionário, e nós, sempre que uma criança faz aniversário, nós nos desdobramos para fazer pelo menos um bolo. E nós não sabíamos como iríamos fazer para contemplar essa criança com um pouco de alegria. E Deus do nada nos abriu uma porta, uma pessoa doou o leite condensado, a outra doou um chantilly, a outra doou a massa do bolo, minha esposa doou o trabalho de estar fazendo esse bolo. E o interessante foi que não estavam apenas pessoas da igreja, vieram visitas, ouviram a palavra. O Senhor usou como uma forma de trazer para perto de si pessoas que estavam desgarradas e que conhecem a palavra, mas não estão andando de acordo dela, e outras pessoas que nem conheciam a palavra, conheciam, vieram para bater um parabéns para a criança e acabaram levando presente para casa, que foi a palavra de Deus derramada no seu coração. E isso é fruto de muita oração, da igreja se reunir às terças-feiras, estar orando, das pessoas estarem em comunhão com Deus todos os dias, clamando por esse trabalho. E Deus abre as portas. Nós não precisamos esperar, como uma pessoa uma vez me falou, pastor, eu vou esperar Deus me consertar para que eu possa fazer a obra. Não, você tem que vir do jeito que você está. Você tem que se derramar diante do Senhor e falar para Ele, Senhor, eu estou assim. Faça o que for necessário, Senhor. Muda a minha história, muda a minha vida. Quando nós oramos dessa maneira, colocando diante de Deus que precisamos da ação dele na nossa vida, que precisamos que o Senhor nos liberte, o Senhor vem, toma frente da situação, muda a nossa história e nos impulsiona a continuarmos caminhando. A oração, meus amados, ela tem aquela capacidade de alcançar ao coração do Senhor. Mas quando ela é feita da maneira que Paulo e Silas fizeram, não se importando como estavam, se estava doendo as costas, se estavam presos, se estavam acorrentados. O que necessitavam eles naquele momento era o consolo vindo do alto. Era a certeza que eles estavam fazendo aquilo que Deus lhes indicou a fazer em seu ministério. Quando nós temos comunhão com o Senhor, o quadro muda. Nós nos sentimos abraçados pelo nosso maravilhoso Pai Celestial. Nós nos sentimos impulsionados. A oração é o momento que eu falo com Deus de forma íntima, com o coração aberto, com o coração voltado. A Bíblia nos demonstra 2 tipos de oração. A oração feita com o coração contrito,
que a que fez o fariseu no templo? Não. O coração do fariseu estava totalmente voltado a si próprio. Ele usou a oração para se autopromover. Vocês acham que quando nós oramos para nos autopromover, nós temos intimidade com Deus? Agora, quando eu oro como orou o publicano, pedindo perdão pelos meus pecados, se colocando diante de Deus de forma humilde, se colocando diante de Deus, como eu estou, e pedindo, Senhor, muda. Aí o Senhor ouve a nossa oração. O próprio Salomão, quando estava orando ao Senhor, o Senhor lhe respondeu, lá em 2 Crônica 7,14, o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e se desviar dos seus maus caminhos, então eu vou ouvir o seu clamor. Mas é necessário que o povo que se chama pelo nome do Senhor se humilhe. É necessário que o povo que se chama pelo nome do Senhor queira ter comunhão com Deus. É necessário que o povo que se chama pelo nome do Senhor reconhecer as suas faltas, reconhecer as suas falhas, e aí o Senhor vem e responde. É maravilhoso quando o Senhor responde ao nosso clamor. É maravilhoso quando o Senhor se manifesta trazendo a resposta que nós necessitamos nos momentos que colocamos tudo aos pés dele. Não desista. Continue firme. Tenha uma comunhão maior com o Senhor. Feche a porta do seu quarto, dobre os joelhos e abra o coração. Clame, se derrame na presença do Senhor. E aí sim o Senhor virá, ouvirá o seu clamor e sarará a sua vida. Lembre-se, Jesus te ama e eu também. Um grande abraço a todos, da minha parte, da parte da minha esposa. Que Deus os abençoe fortemente e tenham todos um bom dia.